dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo essa videoaula. Seguinte, pessoal, o conteúdo mais manjado para vestibulares, eu acho que é o Teorema de Pitágoras. Por quê? Uma formulazinha simples, certo? A fórmula é essa daqui. Uma resolução simples. E você perde aí 2 aulas, 3, você já consegue fazer Pitágoras. O que eu preciso de entender para fazer o Pitágoras? Ele só se aplica a triângulo retângulo. Como assim? O triângulo que tem um ângulo de 90 graus, certo? Ele faz um L aqui, certo? 90 graus, igual a quina da parede. Esse triângulo aqui, ó, eu não aplico Pitágoras. Esse daqui, ó, eu não aplico Pitágoras. Esse daqui, ó, eu não aplico Pitágoras. Eu preciso de ter o ângulo de 90 graus para que eu possa aplicar Pitágoras. Tá legal? Vamos lá. E como que eu aplico Pitágoras? Quando você vê um triângulo, você olha o 90 graus aqui dele, tá vendo? Os dois lados que estão encostando nesse 90 graus são os catetos. E o lado que está do outro lado é a hipotenusa. Por exemplo, vamos olhar esse triângulo aqui, ó. Vou chamar de X, Y, Z. Quem são os catetos? X e Y, né? E o Z é a hipotenusa. E esse daqui, ó. 3, 4, 5. Quem são os catetos? 3 e 4, né? E o 5 é a hipotenusa. Ó, vamos resolver um exercício aqui. O bom de Pitágoras, a gente ensina lá pro aluno do 6º ano, 7º ano, e a gente não perde muito tempo explicando Pitágoras, porque é um conteúdo bem tragável, é fácil de fazer. Ó, vamos lá. Eu tenho um triângulo, que eu sei que os lados medem 3 e 4, e eu quero descobrir o outro lado. Como que eu descubro isso daqui, ó? Primeira coisa, quem são os catetos? O 3 e o 4, certo? Vou colocar aqui no lugar dos catetos, ó. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Quem é a hipotenusa? X ao quadrado. Professor Vanderlei, faz diferença eu colocar o 3 na frente ou o 4 na frente? Não faz diferença. Os dois são catetos, tá? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, é 16. Ó, 9 mais 16, 25. Professor Vanderlei, o que eu faço agora para descobrir o valor do x? O x é 25? Não. O x ao quadrado que é 25. O x vezes o x, 2 vezes, ele é 25. Esse expoente 2 aqui, eu vou trocar de lado, ele vai virar raiz. Quanto que é a raiz de 25? Bom, a raiz de 25 é mais ou menos 5. Mas aqui, como a gente está falando de lado, mede 5. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Tranquilo. Vamos fazer mais um aqui, porque esse conteúdinho é o conteúdo mais tranquilo que tem para vestibular. E geralmente cai no vestibular. Esse e trigonometria. Vamos colocar uma aula de trigonometria. Ela no primeiro ano do ensino médio, ela é um pouco mais complexa. Mas também é um negócio bem mecânico e bem fácil de se fazer. Interpretou, não tem muita dificuldade. Vamos dar uma olhada neste triângulo aqui, ó. Esse aqui que caiu no vestibular do... Agora eu não me lembro. Pessoal, vamos lá. Quem são os catetos? O x e o 8, certo? Vou colocar aqui no lugar dos catetos, ó. X ao quadrado mais 8 ao quadrado. E a hipotenusa, quem é? Não está encostando no ângulo reto, é o 10. Beleza? X ao quadrado eu mantenho. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 10 ao quadrado, 10 vezes 10 é 100. E agora, professor Vanderlei, o que eu faço? Lembra da nossa aula de equação que está aí no canal? Letra de um lado, número do outro. Letra do lado esquerdo, número do lado direito. Para quem não assistiu a aula de equação do primeiro grau, assiste aí, tá uma aula bem chuta, bem compacta. Você consegue matar de letra qualquer equaçãozinha simples desse tipo. Então, ó, x ao quadrado, o 64 é número, vai vir para o lado número. 100 menos 64, 36. E agora, pego o expoente e troco de lado, ó.
Raiz de 36 é 6. Então, esse lado que eu não estou conhecendo aqui do triângulo, ele mede 6. Beleza, pessoal? Ó, agora esse próximo exercício, vamos fazer igual a gente faz nas nossas aulas. Eu vou colocar o exercício, você vai tentar fazer sem a minha ajuda e você vai verificar com a minha ajuda se o exercício deu certo ou se ele deu errado. Vamos lá, pessoal. 5 minutinhos aí, ó. Pausa o vídeo, tenta fazer sozinho. Eu vou esperar você fazer e depois a gente verifica se deu certo. Fez? Vamos lá. Esses dois lados aqui são os catetos, ó. Coloca aqui no lugar do cateto, tá vendo? Ó? Coloca ele aqui no lugar do cateto. Esse 8 é a hipotenusa. Beleza? 4 ao quadrado é 4 vezes 4. É bom falar que o pessoal sempre confunde. 4 ao quadrado, ele vai lá e coloca 8. Ele pensa que é 4 vezes 2. 8 ao quadrado, ele vai lá e coloca 16. Pensa que é 8 vezes 2. E não é. É 4 vezes 4 duas vezes, ó. 4 vezes 4 duas vezes. É o 16. E aqui, ó, 8 vezes 8, 64. Beleza? Então, x. Vou trocar de lado isso aqui, vai ficar 16 negativo. Trocou de lado, trocou o sinal positivo para negativo. X ao quadrado é 40, quanto está isso aqui? 48. Pessoal, e agora? Ó, quanto que é a raiz de 48? Professor, a raiz de 49 é 7. A raiz de 48 é 6, um monte de número. Cara, a resposta final é aqui. Aí, professor, se eu colocar na calculadora x é igual a 6,9, blá, 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 blá. Tá errado, cara. A gente está acostumado a usar número redondinho, né? 3, 4, 2. Quando a gente vê isso, uma fração, que não é um número inteiro, ou quando a gente vê uma fração, não, desculpa, uma raiz, quando a gente vê uma raiz quadrada, que não é um número inteiro, ou quando a gente vê uma fração, que não é um número inteiro, por exemplo, isso aqui, ó, quando a gente chega nesse tipo de resposta, a gente quer porque quer colocar número decimal, 0,3, 0,5. Não pode, gente. A maneira mais elegante e mais correta de se colocar é colocando desse jeito aí a resposta. Beleza? Beleza, pessoal? Vamos lá, pessoal. Vamos analisar esse problema aqui. É uma situação real na qual se aplica Pitágoras. Um bombeiro vai utilizar uma escada para subir em um prédio de 12 metros. Então, eu vou desenhar a escada aqui, ó. Isso aqui é a escada, tá? Ele vai colocar a escada aqui para subir nesse prédio. Aqui é a escada. A base da escada deve ficar a uma distância de 9 metros do prédio. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, 9 metros. É a distância da base da escada até até o prédio propriamente dito. Qual deve ser o comprimento dessa escada? Gente, se você parar para olhar aqui, ó, vocês desenharam esse triângulo aqui, ó. Mede 12 aqui mede 9 e aqui mede x, tá? Vamos colocar a fórmula aqui que a gente esqueceu de Pitágoras. Pergunta: quem são os catetos e quem é a hipotenusa? Cateto é 12 e 9 e a hipotenusa é o x. Então, ó, 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a x ao quadrado. Beleza? 9 ao quadrado é 9 vezes 9, 81. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. E aqui, x ao quadrado. 81 mais 144, 225. Nossa, professor, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 225? Não faço a mínima ideia. Acha a raiz quadrada de 225. Então, é 15. Essa escada tem que medir 15 metros. Beleza, pessoal? É um probleminha mega comum para você utilizar como referência para os seus estudos de Pitágoras. Porque é mais ou menos esse formato aí que cai no Senai, ETEC, alguns vestibulares. Beleza? Comenta aí. Pessoal, nunca tinha feito Pitágoras desse jeito. Estou fazendo assim agora. Comenta aí.